mérito, com os comendadores de Ordem de Mérito, eles que chegam aqui como heróis nacionais e que saem além de heróis nacionais como comendadores e não como comentadores. Esses, os desportivos, terão razões de sobra para aplaudir a Seleção Nacional, que Débora Henriques se encaminha agora para os jardins aqui do Palácio de Belém, onde vão ter lugar as cerimónias, as palavras mais ou menos protocolares por parte do Presidente da República. Já aqui estão, Reinaldo, já aqui estão preparadíssimos para as suas posições no palanque que foi aqui improvisado no Jardim do Bucho, no Palácio de Belém, para a fotografia de família que vai seguir-se primeiro com o Presidente da República, depois com o Presidente da Assembleia da República e com o Primeiro-Ministro e depois com todos os elementos, todas as altas patentes, altas figuras que estão presentes nesta cerimónia. Sorrisos rasgados, muitos jogadores com estas diabólicas, um ambiente muito ruidoso, muito bem disposto. Os jogadores estão muito bem dispostos, muito felizes, nota-se perfeitamente nos rostos. Vão cumprimentando algumas pessoas que estão aqui junto aos jornalistas, que fazem questão de cumprimentar, parar e cumprimentá-las. Renato Sanches é um dos mais bem dispostos, tem estado ali a distribuir também cumprimentos neste percurso até aqui ao Jardim do Bucho. Primeiro vai ser esta cerimónia mais institucional, diria eu, com a tal entrega dos alvarás de concessão de ordem honorífica, e depois então os jogadores vão dirigir-se para a varanda, onde vão então acenar aos adeptos, milhares de adeptos que estão aqui há largas horas, há mais de 4 horas, debaixo de um sol fortíssimo, a uma segunda-feira, dia de trabalho, para saudar a Seleção Nacional, campeã europeia de futebol. Cristiano Ronaldo também com a bandeira da Madeira às costas, a bandeira nacional de um lado, a bandeira da Madeira no outro. Os jogadores vão se posicionando, há aqui ainda alguma confusão. O Presidente da República está também a tentar perceber qual é o seu lugar. A taça já está posicionada num palanque improvisado. Marcelo Rebelo de Sousa, que fará também um discurso. Ele que, quando a seleção esteve aqui a 7 de junho, antes de partir para a França, dizia: somos campeões à partida. Acertou, campeões à partida, ainda mais à chegada, a seleção cumpriu. Ouvem-se agora os gritos lá de baixo dos adeptos que conseguem espreitar aquilo que se passa aqui em cima. Estou a tentar perceber, porque Cristiano Ronaldo chegou à varanda, foi um dos jogadores que se dirigiu à varanda para, antes desta fotografia oficial, cumprimentar os adeptos que estão lá em baixo, e percebeu-se facilmente que os adeptos deram pela presença do capitão da Seleção Nacional. O Presidente da República, que dizia eu, na altura em que os recebeu, dizia que esta seleção é do melhor que há na Europa, do melhor que há no mundo. Cristiano Ronaldo prometia levar o mais alto possível o nome de Portugal. Cumpriu, e aqui estão eles agora de regresso, depois desta longa jornada, e agora Fernando Gomes a dirigir-se para o microfone para dirigir algumas palavras. Muito boa tarde. Naturalmente, Sr. Presidente da República, estamos aqui vindos diretamente de Paris, depois de termos conquistado o Campeonato da Europa. Naturalmente é com imenso orgulho e uma alegria incontida que celebramos a conquista do primeiro Campeonato Europeu de Futebol. Não posso deixar de, neste momento, de agradecer a Sua Excelência o Presidente da República, ao Seu Primeiro-Ministro, ao Ministro do Desporto, Tiago Rodrigues, que de uma forma permanente sempre estiveram connosco, nos apoiaram. Nós tínhamos a convicção, a fé, que era possível fazer algo de positivo. Tínhamos a convicção que poderíamos ser pioneiros na conquista de títulos europeus. E, portanto, neste momento de enorme satisfação, cumprimentando todas as forças políticas presentes, os grupos parlamentares, o Sr. Presidente da Assembleia da República, que também nos deu a companhia em 2 jogos, nesta caminhada difícil, mas que foi conseguida, eu não posso deixar de dar uma palavra de imensa satisfação, de imenso agradecimento por aquilo que também nos ajudaram, daquilo que efetivamente o povo português, e numa palavra especial aos imigrantes que não saíram da porta de Macossy, ainda eu não posso deixar de recordar quando voltámos de Marselha
às 5 da manhã, às 5h30, estavam cerca de 2 mil portugueses à nossa espera, depois de uma longa espera. Portanto, neste momento de enorme, que naturalmente é um marco que ficará na memória das nossas vidas, não queria deixar de agradecer e dizer que este grupo fantástico, liderado pelo engenheiro Fernando Santos, com esta equipa... E agora um aplauso sentido para Fernando Santos, selecionador nacional. Com esta equipa fabulosa que criou um espírito de grupo único e dessa forma conseguimos um momento único conquistar o título. Muito obrigado a todos e muito obrigado, Sr. Presidente da República. O agradecimento emocionado do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, agora num abraço a Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que acompanhou de forma entusiástica e entusiasmada esta jornada da Seleção Nacional. Boa tarde, campeões. Boa tarde, campeões da Europa. Boa tarde, campeão líder Fernando Gomes, que mostrou um novo espírito à frente da Federação e um prestígio que testemunhar no novo arranque na modificação em curso, quer no futebol europeu. Obrigado, campeão Fernando Gomes. Obrigado, campeão Fernando Santos. Obrigado, líder Fernando Santos. Um homem de fé. O homem que disse só volta a Portugal no dia 11 de abril, com a taça. E voltou no dia 11 de julho. E voltou com a taça. Ó Fernando Santos, que liderança tão inteligente, tão serena, tão calma, tão resistente, tão persistente, nunca tendo medo de nada. Nunca. E vencendo. Um abraço. Campeões, que aqui estáis. Eu disse há 1 mês e 3 dias, os melhores da Europa. E muita gente ao longo deste mês disse, não, eles são bons, mas têm sorte. Eles são bons, mas o acaso são bons, mas acaso melhores. Está provado que não há acaso, nem sorte, nem é uma equipa banal, nem é uma equipa que não fosse a melhor. São os melhores da Europa. E toda a Europa e todo o mundo o disse. E são os melhores da Europa pela competência, pela capacidade de trabalho, pela inteligência, pela resistência, mas também pela unidade e pela humildade. O futebol é um desporto coletivo. E ali não há nem talento, nem menos talentos. Há uma equipa. E é tão importante um golo marcado com um toque de calcanhar genial, como é a defesa de um penalti que permite a passagem, como é a defesa, 4 defesas que permitem a vitória da final, como é o esforço de qualquer jogador, como alguns que ontem, aos 120 minutos, já se arrastavam, mas continuavam em campo. Como um, que nós sabemos qual, que a 3 minutos do fim do jogo, não estava obviamente em condições, mas o capitão disse, vai lá para dentro, eu vou lá para dentro. E aguentou até ao final. E é essa humildade e esse espírito coletivo que deu a vitória. E eu disse-lhes naquela altura, que aquilo que vos pedia se lembrassem dos portugueses que vivem cá dentro do território físico, se lembrassem dos que vivem lá fora. E vocês lembraram sempre deles. Todos os minutos, todas as horas de jogo, todos os jogos, até vencerem a final. Vocês
lembraram-se daquilo que podiam fazer pelo orgulho de ser português e contribuíram para esse orgulho. E os portugueses pagaram, retribuíram. Os portugueses em França, os que já lá estão há 50 anos e os que foram nesta nova geração, os que foram há 50 anos e que dormiam no chão ou dormiam nos Ville, que eram bairros de lata sem bairros, só lata, e que chegaram onde chegaram e que estiveram convosco e que hoje entram nos empregos e dizem: nós não somos só cidadãos de primeira porque vem na lei do país amigo que é a França, nós somos porque somos tão bons ou melhores do que vocês. E depois os portugueses que cá dentro vibraram e vibraram por todo o mundo. Está aqui comigo o Tiago. Onde está o Tiago? Está aqui. O Tiago escreveu-vos uma carta, que não sei se leram, não leram, não, tinha outras coisas a fazer, ainda em junho, tem 7 anos, a dizer porque é que se considerava o 12º jogador da seleção portuguesa. E o que disse e escreveu o Tiago, pensaram milhões de portugueses. Milhões e milhões de portugueses. O Tiago está aqui para nós agradecermos ao Tiago, com 7 anos, o que milhões de portugueses fizeram durante este mais de um mês, estando com a seleção portuguesa. Tiago. Mas não foram só os portugueses. Foram os timorenses que encheram as ruas de Dili. Foram os nossos irmãos que encheram as ruas de Luanda, as ruas do Maputo, da Praia, de São Tomé, de Bissau. O presidente de Moçambique ontem mandou um SMS que dizia assim, antes do jogo: caro amigo e irmão, escrevo antes do depois. Ligar para felicitar ou para dizer outra coisa depois de tudo ter acontecido poderia ser oportunista. Falar por antecipação é identificar e assumir a causa comum. Comum a todos os portugueses e ao mundo que dentro de horas celebrará o orgulho de ser e de admirar. Tudo o que vier, e será muito bom, tem espaço nos corações de muitos donos da festa. A nossa festa comum. Força, irmão, avante. Foi assim que se viveu a vossa saga, a vossa aventura em Portugal e por todo o mundo que fala português. Vão ser entregues os alvarás das condecorações aos jogadores e treinadores. A equipa técnica receberá depois. E houve um princípio. Os jogadores têm todos a mesma condecoração. Todos. Não há nem primeiros, nem segundos, nem terceiros. E os treinadores têm todos a mesma condecoração. Essa condecoração, que é a Ordem de Mérito, não é a maior condecoração só para eu te conseguir também ver. Que ides receber, ou que já recebestes. Essa condecoração que já recebestes foi a dada pelo povo português. Uma condecoração feita de orgulho e de gratidão. Orgulho por aquilo que fizestes durante mais de um mês por Portugal. Gratidão. Gratidão porque o dia de hoje não é igual ao... Para muitos parece que sim. Ganhou-se o Campeonato da Europa. Continuam os problemas económicos, sociais, políticos e culturais. Há uma diferença. A diferença foi o vosso exemplo. O exemplo do que é ganhar com coragem, determinação, capacidade de luta, humildade, espírito de equipa. E isso faz a diferença. E a diferença entre hoje e ontem é que hoje temos mais razões, devido a vocês, para acreditarmos em Portugal. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva! Marcelo Rebelo de Sousa a elogiar a resistência, a união, o espírito de equipa, a humildade da seleção nacional. Aqui a deixar rasgados. Vou começar a chamar os jogadores para a esta equipa que agora receberá então os alvarás. Rui Patrício é o primeiro guarda-redes da seleção nacional, um elemento
fulcral nesta equipa das esquinas e neste campeonato europeu. É um alvará de concessão de ordem honorífica. As condecorações serão entregues mais tarde, em data a definir. Agora Eduardo. Vão receber o grau de comendadores da Ordem do Mérito. António Lopes. Os 3 guarda-redes da Seleção Nacional a receber então esta distinção das mãos do Presidente da República. Ricardo Carvalho, defesa da Seleção Nacional, também a receber esta distinção. Bruno As insígnias Alves. ainda tinham de ser feitas, portanto não vão poder ser distribuídas hoje. Bruno Alves. Kepler Ferreira, o Pepe. Pepe, ele que foi escolhido como o homem do jogo pela UEFA na final frente à França. Muito aplaudido. Vieira de Freitas, Vieirinha. Mais um defesa, Vieirinha também. Eliseu Santos. Por esta ordem, seguindo então esta José Fonte. ordem da defesa, será José Fonte, Cédric e Rafael Guerreiro ainda a receber. Cédric Soares. Vão sendo acompanhados pelos aplausos dos políticos que estão aqui presentes, o Presidente da Assembleia da Rafael República, Guerreiro. Primeiro-Ministro, Presidente da Câmara de Lisboa, os vários líderes partidários. João Moutinho. E os milhares de pessoas que lá embaixo vão acompanhando William esta Carvalho. cerimónia à distância e que vão aplaudindo. William Carvalho agora. Danilo Pereira. Próximo deverá ser João Mário. João Mário Eduardo. Adriano Silva. Por esta ordem, faltarão Renato Sanches e André Gomes. Gomes. Os outros 2 médios da Seleção Nacional. Renato Sanches. Forte aplauso para Renato Sanches, médio da Seleção Nacional, que fez um bom campeonato europeu. Troca de palavras entre Marcelo Rebelo de Sousa e Nani, agora Quaresma. Ederzito Lopes, o Éder. O Éder, o patinho feio que se tornou bonito, dizia ontem Fernando Santos. O herói improvável que aos 109 minutos marcou um golo e garantiu a vitória de Portugal neste campeonato europeu. Rafa, e pelas minhas contas só falta mesmo Cristiano Ronaldo. Capitão. Aí está, capitão da Seleção Nacional. Um abraço apertado. Ele que ontem saiu mais cedo dos jogos e de uma lesão no joelho. Foi visível a tristeza do capitão da Seleção Nacional. Ilídio Val. Todos vão ser distinguidos com o mesmo grau, comendadores da Ordem do Mérito. Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito que iria distingui-los, fosse qual fosse o resultado, fosse qual fosse o desfecho, fossem campeões ou vice-campeões da Europa. Decidiu na própria final que, sendo Portugal campeão, fazia sentido o grau mais alto, o de comendador, que nunca foi atribuído. E agora o selecionador nacional. Fernando Santos cumpriu a promessa, prometeu voltar só a 11 de julho com a taça, cumpriu, aqui está ele. E agora a fotografia de família. Os jogadores posicionam-se. Estão a arranjar forma de conseguir pôr a taça no centro da fotografia. E depois deste momento seguir-se-á então o momento da varanda. Uma varanda virada para o Rio Tejo, para a Praça Afonso de Albuquerque, onde a seleção vai saudar as milhares de pessoas que ali estão em baixo há várias horas. E agora juntam-se o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República, a esta fotografia de família. Ferro Rodrigues a tentar fazer uma posição normal nas fotografias do futebol.
a não ser muito bem sucedido, diria eu, os jogadores a tentar ajudar. E agora vão juntar-se todos os elementos que estão aqui a assistir a esta cerimónia, o Ministro da Educação, o Secretário de Estado do Desporto, os líderes partidários, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Assunção Cristas, líder do CDS, Jorge Moreira da Silva em representação do PSD, uma vez que Pedro Passos Coelho ainda está em Paris, Jerónimo de Sousa, Catarina Martins, os representantes de todos os partidos, André Silva do PAN, estão aqui e agora a fazerem também parte desta fotografia, esta imagem para a posteridade, juntamente com a Seleção Nacional, que ganhou o primeiro título, o primeiro campeonato europeu. E lá embaixo começam a ouvir-se gritos mais efusivos, porque sabem que se aproxima um momento em que a seleção se vai dirigir à varanda, erguendo a taça para cumprimentar estes apoiantes. Milhares de pessoas, debaixo de um sol fortíssimo, vieram aqui para cumprimentar a seleção. Vai seguir-se um momento complicado de logística, tendo em conta as muitas dezenas de jornalistas que aqui estão e que vão ter que sair do sítio onde estão para que a seleção possa passar para a varanda e cumprimentar os adeptos. E também eu vou tentar passar para conseguir ver aquilo que está a passar. E aí está, já se percebe os jogadores a chegarem então à varanda e é uma imagem impressionante. Na Praça Afonso Albuquerque, em Belém, milhares de pessoas, milhares de portugueses que debaixo de um sol fortíssimo aqui estão para saudar a Seleção Nacional. Uma recepção que já estava preparada, fosse qual fosse o resultado. Portugal é o que se ouve de fundo. Sofremos muito, mas mostramos aquilo que somos, dizia há pouco o Presidente da República, mostramos a nossa união, resistência e capacidade de ultrapassar tudo, aqui a lembrar as muitas dificuldades e a jornada difícil que a seleção atravessou. Foi um campeonato sofrido, um percurso difícil, alguns empates que em alguns momentos fizeram desanimar alguns, mas a reta final do campeonato então, com Portugal a chegar longe, pela primeira vez, campeão europeu de futebol. A imagem daqui é impressionante, mas aí embaixo, João Tiago, acredito que o ruído seja ainda mais impressionante. Ok. E cá em baixo foi a loucura completa, claro está, quando apareceu a taça, quando apareceu Cristiano Ronaldo, quando apareceram todos os outros jogadores da Seleção Nacional. Era por isso que as pessoas cá estavam, gritavam Portugal, estavam ansiosas por cantar o hino e é isso que vão fazer neste preciso momento. De extraordinária emoção aqui, Fernando Santos com a mão direita sobre o coração enquanto cantava o hino nacional. Aqui as milhares de pessoas que aqui aguardaram também acompanhar toda essa emoção do selecionador nacional que agora acena, Cristiano Ronaldo acompanha, o povo grita, queriam mais da seleção nacional. Débora, talvez agora consiga perceber o que é, onde virão agora estes jogadores de futebol. Numa altura em que os jogadores começam aos poucos a deixar esta varanda e estão nesta altura a tirar
fotografias com todas as pessoas que se aproximam deles e que vão pedindo para registar este momento. O Éder tem sido um dos mais requisitados, tem estado a ser puxado por muitas pessoas aqui em cima para tirar uma fotografia. Também Cristiano Ronaldo, alguns jogadores vão tirando selfies aqui, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Adrien Silva a tirarem uma selfie, enquanto o Presidente da República continua a erguer a taça nesta varanda ao lado de Fernando Santos e Fernando Gomes. E agora Cristiano Ronaldo a segurar na taça e a pousar ao lado de Fernando Santos para os fotógrafos. Fernando Gomes, Marcelo Rebelo de Sousa, sorrisos rasgados. Fernando Santos visivelmente emocionado com este momento. É um momento para a posteridade, é um momento histórico este da Seleção Nacional. Ronaldo ainda mais uma vez a erguer a taça para delírio dos milhares de portugueses que aqui estão e que sempre que o capitão da Seleção Nacional se manifesta, respondem à altura com o mesmo entusiasmo. Os jogadores vão então deixando esta varanda, seguem daqui novamente para o autocarro, onde vão seguir para a Alameda Dom Afonso Henriques, novamente um percurso longo que certamente será também acompanhado por muitos apoiantes da Seleção Nacional que não querem perder pitada deste caminho, deste percurso, neste dia, neste rescaldo desta vitória histórica da seleção. O Presidente da República vai distribuindo abraços. O Presidente dos Afetos hoje não podia deixar de cumprir aquela que tem sido a sua marca presidencial. Muitos abraços, muitos cumprimentos. Os jogadores já estão a dirigir-se lá para baixo para os autocarros e o Presidente vai levá-los até à saída. Continua abraçado a Fernando Gomes, vai brincando com Renato Sanches e vão-se dirigindo. E agora Cristiano Ronaldo, que parecia estar a parar para falar aos jornalistas, mas que seguiu o caminho. Todos os jogadores já saíram aqui desta zona, vão chegar dentro de instantes aí ao Pátio dos Bichos, onde está Reinaldo, e onde voltarão para este autocarro para regressar à Alameda do Afonso Henriques, onde vão continuar a festa. Justamente os jogadores e demais equipa técnica passa agora junto de nós em direção aos autocarros, nesta que foi uma curta mas significativa paragem neste tour de homenagem por parte dos portugueses à seleção que se sagrou campeã da Europa. Eu estava a tentar chegar à fala com um ou outro jogador, não é fácil, estamos limitados em termos de espaço, mas ainda assim vamos tentar chegar à fala com os jogadores que por aqui passam. E assim se concluem estas cerimónias aqui no Palácio de Belém, numa altura em que eu vou tentar chegar à fala com o Fernando Santos. Sr. Fernando Santos, como é que se sente? Ele diz depois, então prestará mais esclarecimentos sobre este emotivo que se conclui aqui no Palácio de Belém, mas como eu dizia, não é mais que uma pequena mas significativa paragem neste tour de homenagem aos jogadores, numa altura em que as últimas imagens que retemos são estas, as de Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Ronaldo, esse joelho, como é que está? Como é que está o joelho? Deixa-me ir à casa de banho. Deixa-me ir à casa de banho, disse-me o capitão, que é naturalmente uma pessoa tão comum como as demais. Guardamos eventualmente a chegada de Cristiano Ronaldo. Ele disse que falaria depois. O capitão seguiu o exemplo de muitos elementos que aproveitaram esta paragem de descontração nestas imagens que encerram então aqui as celebrações no Palácio de Belém aos campeões europeus de futebol. E na SIC Jornalista fazemos agora uma pequena pausa. A descrição destas imagens e desta recepção apoteótica que os portugueses prepararam à seleção prosseguem na SIC Notícias. Nós voltamos daqui a instantes, vamos fazer apenas um pequeno intervalo. Até já. É a festa da seleção portuguesa a ser recebida em apoteose pelas ruas de Lisboa e também no Palácio
de Belém pelo Presidente da República e pelos dirigentes máximos de todos os partidos políticos com assento parlamentar, bem como o Presidente da Assembleia da República, todo o corpo político português aqui representado no Palácio de Belém, com os jardins à frente do Palácio de Belém completamente cheios a celebrarem a conquista do título europeu. Ora, em estúdio temos os comentadores Chique, David Borges e Joaquim Rita. Muito boa tarde, meus senhores. Boa tarde. David, começo por ti, olhando para estas imagens de comoção e de emoção generalizada por todas as ruas de Lisboa e agora o cortejo vai continuar mais para o centro de Lisboa, passou por uma zona periférica, agora sim no coração da cidade. Estas são imagens históricas, David. Naturalmente, é o primeiro título que Portugal alcança e em circunstâncias inesperadas, porque de facto ninguém esperava que Portugal conseguisse chegar ao título e sobretudo considerando as dificuldades que foi acumulando desde o início da competição, mas realizado o sonho, sobretudo o sonho de Fernando Santos, é preciso sublinhá-lo muitas vezes, foi o sonho de Fernando Santos, que sem pôr a equipa a jogar o melhor futebol, pôs pelo menos a equipa a jogar solidariamente, pôs a equipa a jogar muito unida em direção ao objetivo que era a conquista do título europeu e conseguiu. É o mérito principal que se deve atribuir a Fernando Santos. Mas desta cerimónia, do que eu ouvi até agora, e gostei de tudo, porque reflete bastante a forma como popularmente Portugal aderiu a este Campeonato da Europa e à sua seleção, faltou, creio eu, uma palavra de elogio a uma zona habitualmente pouco visível de uma seleção, tem a ver com a equipa médica, os especialistas de recuperação, os fisioterapeutas, porque acho que boa parte do sucesso desta seleção também passou pela forma como os jogadores foram recuperados, foram diagnosticados e foram preparados fisicamente, porque espantosamente, eu não estava nada à espera que Portugal com dois prolongamentos em cima das pernas fosse capaz de exibir alguma saúde física, nomeadamente no prolongamento, numa altura em que a França, que eu pensava que estaria muito mais forte fisicamente, não à altura em que a França desapareceu do jogo. E, portanto, penso que faltou essa palavra de elogio a essa zona escondida de uma seleção e que tem muito mérito nesta conquista. Joaquim, tem estado também a ver estas imagens. Hoje já soube também que há 4 jogadores no 11 ideal da UEFA deste Euro 2016, 4 jogadores portugueses, Rui Patrício, Pepe, Rafael Guerreiro e Cristiano Ronaldo. São quase 40% de representação nacional. Na tua opinião, absolutamente justa? Absolutamente tão justa quanto me parece injusta a distinção, a chamada para este 11 ideal de Kimmich e Boateng da Alemanha. Parece-me, um e outro cometeram erros gravosos em jogos decisivos, sobretudo contra a própria França. Poderia estar ali Cédric, aparecerem aí, eventualmente. Estou a dizer que Cédric agora, Kimmich... Contemplam as equipas das meias finais, não é? Sim, mas... Tiveram que arranjar ali à força uma boa representação dos 4, não é? Faz-me lembrar quando... 4-3-2-2, salvo erro. É, 4-3 alemães, 2... Faz-me lembrar quando no Mundial 2006, creio, também tiveram que ir encontrar um prémio do melhor jovem para Podolski, quando o Ronaldo tinha sido francamente melhor, ou incomparavelmente melhor. Mas parece-me que enfim, estes critérios da UEFA nunca os percebi muito bem, mesmo na distinção ou na designação do melhor em campo de cada jogo. Nunca estive de acordo, mas isso, o defeito pode ser meu, portanto, ou da forma como eu avalio o futebol. Ontem também eventualmente considerarias que deveria ser Rui Patrício? De longe. Rui Patrício tem, sem querer ser exagerado, no quinhão da decisão no jogo de ontem, tem um peso específico aterrador. Isto não invalida que Pepe tenha sido também em enormíssima distância o melhor central deste Campeonato da Europa. Agora, comparar, por exemplo, a prestação de Boateng com a prestação de outro alemão, do Hummels, parece-me realmente caricato, parece-me ridículo. Mas, enfim, são aspectos menores. O que ressalta também é a distinção de Renato. É por aí nenhuma surpresa como o melhor jogador jovem deste campeonato. Pode estar nos suplentes desta equipa ideal, não é? Deste campeonato da Europa. E deixa-me dar só uma nota que não deixa de ser curioso. Numa empreitada de 7 jogos que Portugal cumpriu 8. Se fomos 3 vezes a prolongamentos, digamos que Portugal foi campeão europeu com mais um jogo disputado.
Exatamente. David, relativamente a estas escolhas da UEFA, que são feitas por um grupo de observadores técnicos por parte da UEFA, também não estás de acordo com algumas das escolhas aqui feitas? Não, acho que houve aqui uma preocupação de repartir jogadores das meias finais ou de colocar jogadores das meias finais na seleção, e há aqui uma boa distribuição, 4 para o campeão da Europa, 3 para aquele que não foi finalista, a Alemanha, mas foi no fundo talvez o melhor semifinalista da competição, e depois 2 País de Gales e 2 França. Não me parece mal, mesmo Boateng não me parece mal. É verdade que Boateng se celebrizou pelo penalti idiota em que participou, mas esquecendo isso, ou tirando essa fotografia... No jogo com a Itália, não é? Tirando essa fotografia do percurso de Boateng, penso que ele esteve sempre em bom plano. Creio mesmo que se ele não tivesse saído no jogo com a França, provavelmente a França não teria ganho a meia-final à Alemanha, porque ele tinha um peso muito forte na equipa e sobretudo nesse jogo teve um peso muito forte. É, digamos, uma distribuição aceitável. Tenho aqui apenas a dúvida relativamente a Renato Sanches, que eu penso que como revelação do torneio merecia também estar nesta equipa, mas admito que depois do 11 haja mais 5 ou 6 reservistas e nesse grupo estará provavelmente Renato Sanches. Deixa-me que vos diga que quem escolheu deste grupo técnico estão nomes como Johan Lupescu, Alex Ferguson, Alain Giresse, David Moyes, Patrick Bonner, Milosevic, Savo Milosevic, Gareth Southgate, Thomas Schaff, são alguns dos nomes, também o Jean-Paul Brigger, alguns dos nomes que escolheram este 11. David, estamos a ver imagens de grande comunhão dos jogadores com todas as pessoas que estão à volta deles, no fundo. Podemos afirmar que, para além de ser um dia de extrema alegria para Portugal, o dia de ontem marcou o fim da era do quase para o futebol português. É outro dos méritos de Fernando Santos, eu já destaquei, que é de ter rompido com esse tabu que marcava os selecionadores, que nunca eram capazes de assumir aquilo que no fundo deveria ser assumido por Portugal. Apesar de nunca ter ganho nada, tem sido uma potência relevante no futebol europeu, no futebol internacional. Aliás, há um jornalista, creio que espanhol, já não me lembro do nome, que dizia que esta vitória, sem ter sido brilhante, e isso parece que estamos todos de acordo, sem ter sido brilhante, representa aquilo que no fundo é uma realidade concreta, que é o futebol já devia há muito tempo a Portugal, há alguma coisa pelo muito que Portugal tem dado ao futebol. E é preciso lembrar que neste século, sobretudo, Portugal tem sido uma equipa sempre presente nas fases finais de campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, marcando uma presença muito forte, exibindo um futebol muito agradável e por isso, digamos, as saudades desse futebol que não estiveram presentes neste campeonato da Europa, mas esteve presente uma coisa que não tem estado presente nas outras seleções, o espírito de união, a solidariedade e a forte determinação da equipa. E, portanto, creio que a partir de agora nenhum selecionador ousará dizer que Portugal não é, pelo menos, candidato a ganhar competições internacionais. Não quer dizer que tenha que dizer que é favorito, mas pelo menos candidato. Fernando Santos rompeu esse tabu, penso que é a principal conquista histórica, e a outra foi Portugal ter perdido os complexos que eventualmente poderiam estar a acompanhar o seu futebol e agora, sendo um candidato a triunfos nas competições internacionais, tem de se assumir como tal. E precisa agora de cuidar mais do que nunca deste prestígio recuperado ou sublinhado com esta conquista e precisa de cuidar bem da sua formação, precisa de cuidar bem das suas seleções jovens, precisa de cuidar bem dos percursos que os jogadores têm de seguir para chegar à seleção principal e tem de cuidar muito desta seleção principal. Creio que há aqui também nesta atual seleção uma boa dose já de juventude que garante a continuação da equipa a um nível bastante alto. E juventude já com título. Já com título. Renato Sanches tem 18 anos e já é campeão da Europa. Quer dizer, é uma coisa absolutamente inacreditável e que era impensável há muito pouco tempo. E há outros jogadores na calha. Se nós formos olhar, vamos ter, provavelmente nos Jogos Olímpicos, uma seleção portuguesa já com uma faixa significativa de jogadores que estão, digamos, à porta desta seleção. Portanto, há um futuro risonho. Espero que a Federação dê gás a esse futuro e que esta reconciliação definitiva entre o público e a seleção venha a ser explorada de uma forma muito atenta.
Falta-me dizer, e queria dizê-lo também, que nesta festa de hoje não está aquela parte da população portuguesa que fez a festa até aqui. São os imigrantes portugueses que já não estão hoje no percurso da seleção, mas que estiveram sempre em todos os momentos. E que continuam a festejar. E penso que é, digamos, a fatia portuguesa mais merecedora deste Campeonato da Europa, mesmo acima da própria equipa, a disponibilidade dos imigrantes, a sua entrega à paixão nacionalista, a sua paixão à sua seleção, a forma como se ligaram à equipa, justifica que, antes mesmo da própria equipa, se coloque a imigração, à qual poderia ser atribuída digamos, uma condecoração não física, não real, mas de qualquer forma simbólica, porque a justificou completamente neste torneio, e acho que a Presidência da República, nem sei sequer se é possível atribuir uma condecoração simbólica desse tipo, mas penso que deveria ser feito esse esforço, porque a imigração portuguesa em França merece de nós todos, de facto, um aplauso e uma admiração que não tem dimensão, não tem limite. Estamos a ver imagens do interior do Palácio de Belém, numa altura em que os jogadores e a comitiva portuguesa, sob o olhar atento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, os jogadores se preparam para entrar num autocarro panorâmico, no mesmo autocarro panorâmico agora, para percorrer várias ruas da cidade de Lisboa. Vai ser percorrida a Avenida 24 de Julho, a Avenida da Índia primeiro, depois a Avenida 24 de Julho. O autocarro vai subir a Avenida Infante Santo até ao Largo do Rato, bem no coração da cidade de Lisboa. Vai passar pela Praça Mítica do Marquês de Pombal, vai descer à Avenida da Liberdade até à Praça do Rossio, Praça da Figueira, Avenida Almirante Reis até a Alameda Dom Afonso Henriques. Vai ser este o percurso dos dois autocarros, um que transporta os jogadores da seleção e outro que transporta a equipa técnica também, ao longo de toda a cidade de Lisboa. Vamos entrar também agora em simultâneo com a SIC. E retomamos neste momento a emissão com o Palácio de Belém, onde Reinaldo Serrano ainda está à Seleção Nacional, depois de ter recebido um alvará de concessão da condecoração que vai receber daqui a algum tempo. A seleção prepara-se, foi aqui feito um compasso de espera, seguirá depois para Alameda Dom Afonso Henriques. Neste momento, o que se está a passar aí em Belém, Reinaldo? Numa altura em que os autocarros se preparam para sair aqui do Palácio de Belém, para continuar esta viagem de sonho, depois do sonho alcançado ontem à noite no Stade de France, eles que foram aqui então palco e alvo de uma homenagem por parte do Presidente da República, que foi secundado pelas maiores figuras do Estado, mas o Presidente da República, esse que é o número 1 na hierarquia de Portugal, está junto a ti, Débora Henriques. Já disse, o que é que és que fazer? Não posso nada. Esta é da outra. Estamos neste momento ainda no Palácio de Belém, onde a seleção se prepara para entrar no autocarro e seguir nesta viagem de sonho, como lhe chamou há pouco o Reinaldo Serrano, até a Alameda Dom Afonso Henriques, para aí sim fazerem a grande festa com os adeptos que aí se juntaram para os receber e ouvir, depois de uma longa viagem de quase 2 horas entre o aeroporto, mais de 2 horas entre o aeroporto e o Palácio de Belém. O Presidente da República está neste momento a falar aos jornalistas. Reinaldo Serrano, é possível... Como se vê, melhor que todos os outros chegaram pelo meio. E era um teste muito difícil, foi mais difícil com a lesão, eu ia dizer a lesão, com o que aconteceu ao Cristiano Ronaldo e com o cansaço dos jogadores, mas de facto houve ali. Estes 23 jogadores, Sr. Presidente, conseguiram personificar o espírito de um povo. Não, mas eu acho que é isso.
feitos que alteram o curso da história? Era isso que eu ouvia ontem e hoje dos imigrantes portugueses. Os imigrantes portugueses, às tantas da noite, eu estive nos Campos Elíseos. E depois, quando voltei à residência do embaixador, em frente há muitos portugueses a viverem em cabos, em resto de chão, e que me diziam isso mesmo, isto é a nossa vida. Tudo o que fizemos em França foi a custo. Nada foi fácil. A maneira como lidaram connosco, como nós tentámos sobreviver, e portanto é uma grande alegria vermos que a seleção, fazendo exatamente o que nós fazemos, chega onde, ou fizemos, chega onde chega. É um estímulo para os portugueses em dificuldades, cá dentro e lá fora, espantoso. Espantoso, 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 e um estímulo com uma grande modéstia. A ver como o Cristiano Ronaldo, lesionado, parecia quase um segundo treinador no resto do jogo, e no fundo forçou companheiros de equipa que estavam exaustos, que se arrastavam nos últimos minutos, a ficarem em campo e continuarem a correr a bolas impossíveis, porque era evidente que eles já quase não aguentavam no fim do prolongamento, mas ele estava ali para os estimular. O que é que disse aos jogadores quando privou com eles? Eu falei sempre da mesma ideia, que eu acho que eles agarraram muito lá. Pensem nos portugueses. Pensem na alegria que dão aos portugueses. Pensem no orgulho de ser português. E eles pegaram nesse discurso, e a partir de certa altura, até em termos de proximidade. Porque durante muito tempo os jogadores não falavam com os portugueses que se acumulavam à porta do estádio. Porque não era possível. E depois perceberam que também era injusto não irem ter com eles. E foram ter com eles. Bom, e deram-lhes importância e deram-lhes alegria e encheram-lhes o coração. Isso era o fundamental. Qual seria o cognome certo para esta seleção, Sr. Presidente? Qual seria o cognome certo para esta seleção? O cognome, Nação Valente. Nação Valente é do hino. Nação Valente é o cognome que o Presidente da República dá a esta seleção, que nesta altura, Reinaldo, deixa o Palácio de Belém. Deixa da mesma forma como entrou, ao som da Minha Casinha, dos chutos e pontapés, o tema que foi imortalizado por Madalena Iglesias e que, passadas décadas, constitui este hino não oficial da Seleção Nacional, já sem saudades da sua alegre casinha, porque a casinha continua e a alegria também não para, numa altura em que no exterior do Palácio de Belém são ainda aos milhares os portugueses que aguardam para ver então esta saída da residência oficial do Presidente da República, dos 23 bravos guerreiros que ontem se sagraram campeões europeus de futebol, numa paragem rápida, mas não menos simbólica, mas não é mais do que isso, uma paragem nesta ronda de homenagem que vai percorrer as artérias da capital, todas elas, sem dúvida alguma, ainda mais decoradas com a expressão de um povo que em uníssono diz: Viva Portugal! E neste momento as carrinhas, aliás, os autocarros panorâmicos já saíram do Palácio de Belém, prosseguem caminho até a Alameda Dom Afonso Henriques, que também já está cheia de gente à espera dos jogadores da seleção que ontem construíram um feito histórico para Portugal, conseguiram sagrar-se campeões da Europa. Neste momento, o Miguel Guerreiro também já segue a par e passo, lado a lado, estes autocarros panorâmicos, onde seguem os 23 jogadores que conseguiram este feito histórico. Miguel, como é que medes o pulso desta população orgulhosa que tem acompanhado a seleção desde o aeroporto e que vai acompanhá-la certamente até a Alameda Dom Afonso Henriques? Dos políticos que estão aqui presentes, o Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Câmara de Lisboa, os vários líderes partidários. João Moutinho. E os milhares de pessoas que lá embaixo vão acompanhando esta cerimónia à distância e que vão aplaudindo. William Carvalho agora. Danilo Pereira. O próximo deverá ser João Mário. João Mário Eduardo. Adriano Silva. Por esta ordem, faltarão Renato Sanches e André Gomes. Os outros dois médios da Seleção Nacional.
Renato Sanches. Forte aplauso para Renato Sanches, médio da Seleção Nacional, que fez um bom campeonato europeu. Troca de palavras entre Marcelo Rebelo de Sousa e Nani, agora Quaresma. Ederzito Lopes, o Éder. O Éder, o patinho feio que se tornou bonito, dizia ontem Fernando Santos. O herói improvável que aos 109 minutos marcou um golo e garantiu a vitória de Portugal neste campeonato europeu. Rafa, e pelas minhas contas só falta mesmo Cristiano Ronaldo. Aí está, capitão da Seleção Nacional. Um abraço apertado. Ele que ontem saiu mais cedo dos jogos e de uma lesão no joelho. Foi visível a tristeza do capitão da Seleção Nacional. Todos vão ser distinguidos com o mesmo grau, comendadores da Ordem do Mérito. Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito que iria distingui-los, fosse qual fosse o resultado, fosse qual fosse o desfecho, fossem campeões ou vice-campeões da Europa. Decidiu na própria final que, sendo Portugal campeão, fazia sentido o grau mais alto, o comendador, que nunca foi atribuído. E agora o selecionador nacional. Fernando Santos cumpriu a promessa, prometeu voltar só a 11 de julho com a taça, cumpriu, aqui está ele. E agora a fotografia de família. Os jogadores posicionam-se. Estão a arranjar forma de conseguir pôr a taça no centro da fotografia. E depois deste momento seguir-se-á então o momento da varanda. Uma varanda virada para o Rio Tejo, para a Praça Afonso de Albuquerque, onde a seleção vai saudar as milhares de pessoas que ali estão em baixo há várias horas. E agora juntam-se o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República, a esta fotografia de família. Ferro Rodrigues a tentar fazer uma posição normal nas fotografias do futebol, a não ser muito bem sucedido, diria eu, os jogadores a tentar ajudar. E agora vão juntar-se todos os elementos que estão aqui a assistir a esta cerimónia, o Ministro da Educação, o Secretário de Estado do Desporto, os líderes partidários, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Assunção Cristas, líder do CDS, Jorge Moreira da Silva em representação do PSD, uma vez que Pedro Passos Coelho ainda está em Paris, Jerónimo de Sousa, Catarina Martins, os representantes de todos os partidos, André Silva do PAN, estão aqui e agora a fazerem também parte desta fotografia, esta imagem para a posteridade, juntamente com a Seleção Nacional, que ganhou o primeiro título, o primeiro campeonato europeu. E lá embaixo começam a ouvir-se gritos mais efusivos, porque sabem que se aproxima um momento em que a seleção se vai dirigir à varanda, erguendo a taça para cumprimentar estes apoiantes. Milhares de pessoas, debaixo de um sol fortíssimo, vieram aqui para cumprimentar a seleção. Vai seguir-se um momento complicado de logística, tendo em conta as muitas dezenas de jornalistas que aqui estão e que vão ter que sair do sítio onde estão para que a seleção possa passar para a varanda e cumprimentar os adeptos. E também eu vou tentar passar para conseguir ver aquilo que está a passar. E aí está, já se percebe os jogadores a chegarem então à varanda e é uma imagem impressionante. Na Praça Afonso de Albuquerque, em Belém, milhares de pessoas, milhares de portugueses que debaixo de um sol fortíssimo aqui estão para saudar a Seleção Nacional. Uma recepção que já estava preparada, fosse qual fosse o resultado. Portugal é o que se ouve de fundo. Sofremos muito, mas mostramos aquilo que somos, dizia há pouco o Presidente da República, mostramos a nossa união, resistência e capacidade de ultrapassar tudo, aqui a lembrar as muitas dificuldades e a jornada difícil que a seleção atravessou. Foi um campeonato sofrido, um percurso difícil, alguns empates que em alguns momentos fizeram desanimar alguns, mas a reta final do campeonato então
com Portugal a chegar longe pela primeira vez, campeão europeu de futebol. A imagem daqui é impressionante, mas em baixo, João Tiago, acredito que o ruído seja ainda mais impressionante. Ok. E cá em baixo foi a loucura completa, claro está, quando apareceu a taça, quando apareceu Cristiano Ronaldo, quando apareceram todos os outros jogadores da Seleção Nacional. Era por isso que as pessoas cá estavam, gritavam Portugal, estavam ansiosas por cantar o hino, e é isso que vão fazer neste preciso momento. De extraordinária emoção aqui, Fernando Santos com a mão direita sobre o coração enquanto cantava o hino nacional. Aqui as milhares de pessoas que aqui aguardaram também acompanhar toda essa emoção do selecionador nacional, que agora acena, Cristiano Ronaldo acompanha, o povo grita, queriam mais da seleção nacional. Débora, talvez agora consiga perceber o que é, onde virão agora estes jogadores de futebol. Numa altura em que os jogadores começam aos poucos a... Quando o Ronaldo tinha sido francamente melhor, ou incomparavelmente melhor, mas parece-me que, enfim, estes critérios da UEFA nunca os percebi muito bem, mesmo na distinção ou na designação do melhor em campo de cada jogo. Nunca estive de acordo, mas isso, o defeito pode ser meu, portanto, ou da forma como eu avalio o futebol. Ontem também eventualmente considerarias que deveria ser Rui Patrício? De longe. Rui Patrício tem, sem querer ser exagerado, no quinhão da decisão no jogo de ontem, tem um peso específico aterrador. Isto não invalida que Pepe tenha sido também em enormíssima distância o melhor central deste campeonato da Europa. Agora, comparar, por exemplo, a prestação de Boateng com a prestação de outro alemão, do Hummels, parece-me realmente caricato, parece-me ridículo. Mas, enfim, são aspectos menores. O que ressalta também é a distinção de Renato. É por aí nenhuma surpresa como o melhor jogador jovem deste campeonato. Pode estar nos suplentes desta equipa dele, não é? Deste campeonato da Europa. E deixa-me dar só uma nota que não deixa de ser curioso. Numa empreitada de 7 jogos que Portugal cumpriu 8. Se fomos 3 vezes a prolongamentos, digamos que Portugal foi campeão europeu com mais um jogo disputado. Exatamente. David, relativamente a estas escolhas da UEFA, que são feitas por um grupo de observadores técnicos por parte da UEFA, também não estás de acordo com algumas das escolhas aqui feitas? Não, acho que houve aqui uma preocupação de repartir jogadores das meias finais, ou de colocar jogadores das meias finais na seleção, e há aqui uma boa distribuição, 4 para o campeão da Europa, 3 para aquele que não foi finalista, a Alemanha, mas foi no fundo talvez o melhor semifinalista da competição, e depois 2 País de Gales e 2 França. Não me parece mal, mesmo Boateng não me parece mal. É verdade que Boateng se celebrizou pelo penalti idiota em que participou, mas esquecendo isso, ou tirando essa fotografia... No jogo com a Itália, não é? Tirando essa fotografia do percurso de Boateng, penso que ele esteve sempre em bom plano. Creio mesmo que se ele não tivesse saído no jogo com a França, provavelmente a França não teria ganho a meia-final à Alemanha, porque ele tinha um peso muito forte na equipa, e sobretudo nesse jogo teve um peso muito forte. É, digamos, uma distribuição aceitável.
Tenho aqui apenas a dúvida relativamente a Renato Sanches, que eu penso que como revelação do torneio merecia também estar nesta equipa, mas admito que depois do 11 haja mais 5 ou 6 reservistas e nesse grupo estará provavelmente Renato Sanches. Deixa-me que vos diga que quem escolheu deste grupo técnico estão nomes como Johan Lupescu, Alex Ferguson, Alain Giresse, David Moyes, Patrick Bonner, Milosevic, Savo Milosevic, Gareth Southgate, Thomas Schaff, são alguns dos nomes, também o Jean-Paul Brigger, alguns dos nomes que escolheram este 11. David, estamos a ver imagens de grande comunhão dos jogadores com todas as pessoas que estão à volta deles, no fundo. Podemos afirmar que, para além de ser um dia de extrema alegria para Portugal, o dia de ontem marcou o fim da era do quase para o futebol português. É outro dos méritos de Fernando Santos, eu já destaquei, que é de ter rompido com esse tabu que marcava os selecionadores, que nunca eram capazes de assumir aquilo que no fundo deveria ser assumido por Portugal. Apesar de nunca ter ganho nada, tem sido uma potência relevante no futebol europeu, no futebol internacional. Aliás, há um jornalista, creio que espanhol, já não me lembro do nome, que dizia que esta vitória, sem ter sido brilhante, e isso parece que estamos todos de acordo, sem ter sido brilhante, representa aquilo que no fundo é uma realidade concreta, que é o futebol já devia há muito tempo a Portugal, há alguma coisa pelo muito que Portugal tem dado ao futebol. E é preciso lembrar que neste século, sobretudo, Portugal tem sido uma equipa sempre presente nas fases finais de campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, marcando uma presença muito forte, exibindo um futebol muito agradável e por isso, digamos, as saudades desse futebol que não estiveram presentes neste campeonato da Europa, mas esteve presente uma coisa que não tem estado presente nas outras seleções, o espírito de união, a solidariedade e a forte determinação da equipa e, portanto, creio que a partir de agora nenhum selecionador ousará dizer que Portugal não é pelo menos candidato a ganhar competições internacionais. Não quer dizer que tenha que dizer que é favorito, mas pelo menos candidato. Fernando Santos rompeu esse tabu, penso que é a principal conquista histórica, e a outra foi Portugal ter perdido os complexos que eventualmente poderiam estar a acompanhar o seu futebol e agora, sendo um candidato a triunfos nas competições internacionais, tem de se assumir como tal e precisa agora de cuidar mais do que nunca deste prestígio recuperado ou sublinhado com esta conquista e precisa de cuidar bem da sua formação, precisa de cuidar bem das suas seleções jovens, precisa de cuidar bem dos percursos que os jogadores têm de seguir para chegar à seleção principal e tem de cuidar muito desta seleção principal. Creio que há aqui também nesta atual seleção uma boa dose já de juventude que garante a continuação da equipa a um nível bastante alto. E juventude já com título. Já com título. Renato Sanches tem 18 anos e já é campeão da Europa. Quer dizer, é uma coisa absolutamente inacreditável e que era impensável há muito pouco tempo. E há outros jogadores na calha. Se nós formos olhar, vamos ter provavelmente nos Jogos Olímpicos uma seleção portuguesa já com uma faixa significativa de jogadores que estão, digamos, à porta desta seleção. Portanto, há um futuro risonho. Espero que a Federação dê gás a esse futuro e que esta reconciliação definitiva entre o público e a seleção venha a ser explorada de uma forma muito atenta. Falta-me dizer, e queria dizê-lo também, que nesta festa de hoje não está aquela parte da população portuguesa que fez a festa até aqui. São os imigrantes portugueses que já não estão hoje no percurso da seleção, mas que estiveram sempre em todos os momentos. E que continuam a festejar. E penso que é, digamos, a fatia portuguesa mais merecedora deste Campeonato da Europa, mesmo acima da própria equipa, a disponibilidade dos imigrantes, a sua entrega à paixão nacionalista, a sua paixão à sua seleção, a forma como se ligaram à equipa, justifica que, antes mesmo da própria equipa, se coloque a imigração à qual poderia ser atribuída digamos, uma condecoração não física, não real, mas de qualquer forma simbólica, porque a justificou completamente neste torneio e acho que a Presidência da República, nem sei sequer se é possível atribuir uma condecoração simbólica desse tipo, mas penso que deveria ser feito esse esforço porque a imigração portuguesa em França merece de nós todos, de facto, um aplauso e uma admiração que não tem dimensão, não tem limite. Estamos a ver imagens do interior do Palácio de Belém, numa altura
em que os jogadores e a comitiva portuguesa, sob o olhar atento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, os jogadores se preparam para entrar num autocarro panorâmico, no mesmo autocarro panorâmico agora para percorrer várias ruas da cidade de Lisboa. Vai ser percorrida a Avenida 24 de Julho, a Avenida da Índia primeiro, depois a Avenida 24 de Julho. O autocarro vai subir a Avenida... São os melhores da Europa pela competência, pela capacidade de trabalho, pela inteligência, pela resistência, mas também pela unidade e pela humildade. O futebol é um desporto coletivo e ali não há nem talento, nem menos talentos. Há uma equipa e é tão importante um golo marcado com um toque de calcanhar genial, como é a defesa de um penalti que permite a passagem, como é a defesa, 4 defesas que permitem a vitória da final, como é o esforço de qualquer jogador, como alguns que ontem, aos 120 minutos, já se arrastavam, mas continuavam em campo. Como um, que nós sabemos qual, que a 3 minutos do fim do jogo, não estava obviamente em condições, mas o capitão disse, vai lá para dentro, eu vou lá para dentro. E aguentou até ao final. E é essa humildade e esse espírito coletivo que deu a vitória. E eu disse-lhes naquela altura, eu disse-lhes que aquilo que vos pedia se lembrassem dos portugueses que vivem cá dentro do território físico, se lembrassem dos que vivem lá fora. E vocês lembraram sempre deles. Todos os minutos, todas as horas de jogo, todos os jogos, até vencerem a final. Vocês lembraram-se daquilo que podiam fazer pelo orgulho de ser português e contribuíram para esse orgulho. E os portugueses pagaram, retribuíram. Os portugueses em França, os que já lá estão há 50 anos e os que foram nesta nova geração, os que foram há 50 anos e que dormiam no chão ou dormiam nos Ville, que eram bairros de lata sem bairros, só lata, e que chegaram onde chegaram e que estiveram convosco e que hoje entram nos empregos e dizem, nós não somos só cidadãos de primeira porque vem na lei do país amigo que é a França, nós somos porque somos tão bons ou melhores do que vocês. E depois os portugueses que cá dentro vibraram e vibraram por todo o mundo. Está aqui comigo o Tiago, onde está o Tiago? Está aqui. O Tiago escreveu-vos uma carta, que não sei se leram, não leram, não tinham outras coisas a fazer, ainda em junho, tem 7 anos, a dizer porque é que se considerava o 12º jogador da seleção portuguesa. E o que disse e escreveu o Tiago, pensaram milhões de portugueses. Milhões e milhões de portugueses. O Tiago está aqui para nós agradecermos ao Tiago, com 7 anos, o que milhões de portugueses fizeram durante este mais de um mês, estando com a seleção portuguesa. Mas não foram só os portugueses, foram os timorenses que encheram as ruas de Dili, foram os nossos irmãos que encheram as ruas de Luanda, as ruas do Maputo, da Praia, de São Tomé, de Bissau. O presidente de Moçambique ontem mandou um SMS que dizia assim, antes do jogo, caro amigo e irmão, escrevo antes do depois. Ligar para felicitar ou para dizer outra coisa depois de tudo ter acontecido poderia ser oportunista. Falar por antecipação é identificar e assumir a causa comum. Comum a todos os portugueses e ao mundo que dentro de horas celebrará o orgulho de ser e de admirar. Tudo o que vier, e será muito bom, tem espaço nos corações de muitos donos da festa.
a nossa festa comum. Força, irmão, avante. Foi assim que se viveu a vossa saga, a vossa aventura em Portugal e por todo o mundo que fala português. Vão ser entregues os alvarás das condecorações aos jogadores e treinadores. A equipa técnica receberá depois. E houve um princípio. Os jogadores têm todos a mesma condecoração. Todos. Não há nem primeiros, nem segundos, nem terceiros. E os treinadores têm todos a mesma condecoração. Essa condecoração, que é a Ordem do Mérito, não é a maior condecoração Só para eu te conseguir também ver. que ides receber, ou que já recebestes. Essa condecoração que já recebestes foi a dada pelo povo português. Uma condecoração feita de orgulho e de gratidão. Orgulho por aquilo que fizestes durante mais de um mês por Portugal. Gratidão. Gratidão porque o dia de hoje não é igual ao... Para muitos parece que sim. Ganhou-se o Campeonato da Europa. Continuam os problemas económicos, sociais, políticos e culturais. Há uma diferença. A diferença foi o vosso exemplo. O exemplo do que é ganhar com coragem, determinação, capacidade de luta, humildade e espírito de equipa. E isso faz a diferença. E a diferença entre hoje e ontem é que hoje temos mais razões, devido a vocês, para acreditarmos em Portugal. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva! Marcelo Rebelo de Sousa a elogiar a resistência, a união, o espírito de equipa, a humildade da seleção nacional, aqui a deixar rasgados. Vou começar a chamar os jogadores para a esta equipa que agora receberá então os alvarás. Rui Patrício é o primeiro guarda-redes da seleção nacional, um elemento fulcral nesta equipa das Quinas e neste campeonato europeu. É um alvará de concessão de ordem honorífica. As condecorações serão entregues mais tarde, em data a definir. Agora Eduardo. Vão receber o grau de comendadores da Ordem do Mérito. António Lopes. Os três guarda-redes da seleção nacional a receber então esta distinção das mãos do Presidente Ricardo da Carvalho. República. Ricardo Carvalho, defesa da Seleção Nacional, também a receber esta distinção. Bruno As insígnias Alves. ainda tinham de ser feitas, portanto não vão poder ser distribuídas hoje. Bruno Alves. Kepler Ferreira, o Pepe. Pepe, ele que foi escolhido como o homem do jogo pela UEFA na final frente à França. Muito aplaudido. Vieira de Freitas, Vieirinha. Mais um defesa, Vieirinha também. Eliseu Santos. Por esta ordem, seguindo então esta José Fonte. ordem da defesa, será José Fonte, Cédric e Rafael Guerreiro ainda a receber. Cédric Soares. Vão sendo acompanhados pelos aplausos da... Com os comendadores de Ordem de Mérito, eles que chegam aqui como heróis nacionais e que saem além de heróis nacionais como comendadores e não como comentadores. Esses, os desportivos, terão razões de sobra para aplaudir a seleção nacional, que Débora Henriques se encaminha agora para os jardins aqui do Palácio de Belém, onde vão ter lugar as cerimónias, as palavras mais ou menos protocolares por parte do Presidente da República. Já aqui estão, Reinaldo, já aqui estão preparadíssimos para as suas posições no palanque que foi aqui improvisado no Jardim do Bucho, no Palácio de Belém, para a fotografia de família que vai seguir-se, primeiro com o Presidente da República, depois com o Presidente da Assembleia da República e com o Primeiro-Ministro e depois com todos os elementos, todas as altas patentes, altas figuras que estão presentes nesta cerimónia. Sorrisos rasgados, muitos jogadores com estas diabólicas, um ambiente muito ruidoso, muito bem disposto. Os jogadores estão muito bem dispostos, muito felizes, nota-se perfeitamente nos rostos
vão cumprimentando algumas pessoas que estão aqui junto aos jornalistas, que fazem questão de cumprimentar, parar e cumprimentá-las. Renato Sanches é um dos mais bem dispostos, tem estado ali a distribuir também cumprimentos neste percurso até aqui ao Jardim do Bucho. Primeiro vai ser esta cerimónia mais institucional, diria eu, com a tal entrega dos alvarás de concessão de ordem honorífica, e depois então os jogadores vão dirigir-se para a varanda, onde vão então acenar aos adeptos, milhares de adeptos que estão aqui há largas horas, há mais de 4 horas, debaixo de um sol fortíssimo, a uma segunda-feira, dia de trabalho, para saudar a seleção nacional campeã europeia de futebol. Cristiano Ronaldo também com a bandeira da Madeira às costas, a bandeira nacional de um lado, a bandeira da Madeira no outro. Os jogadores vão se posicionando, há aqui ainda alguma confusão. O Presidente da República está também a tentar perceber qual é o seu lugar. A taça já está posicionada num palanque improvisado. Marcelo Rebelo de Sousa, que fará também um discurso. Ele que, quando a seleção esteve aqui a 7 de junho, antes de partir para a França, dizia: somos campeões à partida. Acertou, campeões à partida, ainda mais à chegada, a seleção cumpriu. Ouvem-se agora os gritos lá de baixo dos adeptos que conseguem espreitar aquilo que se passa aqui em cima. Estou a tentar perceber, porque Cristiano Ronaldo chegou à varanda, foi um dos jogadores que se dirigiu à varanda para, antes desta fotografia oficial, cumprimentar os adeptos que estão lá em baixo, e percebeu-se facilmente que os adeptos deram pela presença do capitão da seleção nacional. O Presidente da República, que dizia eu, na altura em que os recebeu, dizia que esta seleção é do melhor que há na Europa, do melhor que há no mundo. Cristiano Ronaldo prometia levar o mais alto possível o nome de Portugal. Cumpriu, e aqui estão eles agora de regresso depois desta longa jornada, e agora Fernando Gomes a dirigir-se para o microfone para dirigir algumas palavras. Muito boa tarde. Naturalmente, Sr. Presidente da República, estamos aqui vindos diretamente de Paris, depois de termos conquistado o Campeonato da Europa. Naturalmente é com imenso orgulho e uma alegria incontida que celebramos a conquista do primeiro Campeonato Europeu de Futebol. Não posso deixar de, neste momento, de agradecer a Sua Excelência o Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Ministro do Desporto, Tiago Rodrigues, que de uma forma permanente sempre estiveram connosco, nos apoiaram. Nós tínhamos a convicção, a fé, que era possível fazer algo de positivo. Tínhamos a convicção que poderíamos ser pioneiros na conquista de títulos europeus. E, portanto, neste momento de enorme satisfação, cumprimentando todas as forças políticas presentes, os grupos parlamentares, o Sr. Presidente da Assembleia da República, que também nos deu a companhia em 2 jogos, nesta caminhada difícil, mas que foi conseguida, eu não posso deixar de dar uma palavra de imensa satisfação, de imenso agradecimento por aquilo que também nos ajudaram, daquilo que efetivamente o povo português, e numa palavra especial aos imigrantes que não saíram da porta de Macossy, ainda eu não posso deixar de recordar quando voltámos de Marselha às 5 da manhã, às 5h30, estavam cerca de 2 mil portugueses à nossa espera, depois de uma longa espera. Portanto, neste momento de enorme, que naturalmente é um marco que ficará na memória das nossas vidas, não queria deixar de agradecer e dizer que este grupo fantástico, liderado pelo engenheiro Fernando Santos, com esta equipa... E agora um aplauso sentido para Fernando Santos, selecionador nacional. Com esta equipa fabulosa que criou um espírito de grupo único, e dessa forma conseguimos um momento único, conquistar o título. Muito obrigado a todos e muito obrigado, Sr. Presidente da República. O agradecimento emocionado do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, agora num abraço a Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que acompanhou de forma entusiástica e entusiasmada esta jornada da Seleção Nacional. Boa tarde, campeões. Boa tarde, campeões da Europa. Boa tarde,
campeão líder Fernando Gomes, que mostrou um novo espírito à frente da Federação e um prestígio que testemunhar no novo arranque na modificação em curso, quer no futebol europeu. Obrigado, campeão Fernando Gomes. Obrigado, campeão Fernando Santos. Obrigado, líder Fernando Santos. Um homem de fé. O homem que disse só volta a Portugal no dia 11 de abril, com a taça. E voltou no dia 11 de julho, e voltou com a taça. Ó Fernando Santos, que liderança tão inteligente, tão serena, tão calma, tão resistente, tão persistente, nunca tendo medo de nada. Nunca. E vencendo. Um abraço. Campeões, que aqui estáis. Eu disse há 1 mês e 3 dias, os melhores da Europa. E muita gente ao longo deste mês disse, não, eles são bons, mas têm sorte. Mas o acaso são bons, mas acabam melhores. Está provado que não há acaso, nem sorte, nem é uma equipa banal, nem é uma equipa que não fosse a melhor. São os melhores da Europa. E toda a Europa e todo o mundo o disse. Deixar esta varanda e estão nesta altura a tirar fotografias com todas as pessoas que se aproximam deles e que vão pedindo para registar este momento. O Éder tem sido um dos mais requisitados, tem estado a ser puxado por muitas pessoas aqui em cima para tirar uma fotografia. Também Cristiano Ronaldo, alguns jogadores vão tirando selfies aqui, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Adrien Silva a tirarem uma selfie, enquanto o Presidente da República continua a erguer a taça nesta varanda ao lado de Fernando Santos e Fernando Gomes. E agora Cristiano Ronaldo a segurar na taça e a pousar ao lado de Fernando Santos para os fotógrafos. Fernando Gomes, Marcelo Rebelo de Sousa, sorrisos rasgados. Fernando Santos visivelmente emocionado com este momento. É um momento para a posteridade, é um momento histórico este da Seleção Nacional. Ronaldo ainda mais uma vez a erguer a taça para delírio dos milhares de portugueses que aqui estão e que sempre que o capitão da Seleção Nacional se manifesta, respondem à altura com o mesmo entusiasmo. Os jogadores vão então deixando esta varanda, seguem daqui novamente para o autocarro, onde vão seguir para a Alameda Dom Afonso Henriques, novamente um percurso longo que certamente será também acompanhado por muitos apoiantes da Seleção Nacional que não querem perder pitada deste caminho, deste percurso, neste dia, neste rescaldo desta vitória histórica da seleção. O Presidente da República vai distribuindo abraços. O Presidente dos Afetos hoje não podia deixar de cumprir aquela que tem sido a sua marca presidencial. Muitos abraços, muitos cumprimentos. Os jogadores já estão a dirigir-se lá para baixo para os autocarros e o Presidente vai levá-los até à saída. Continua abraçado a Fernando Gomes, vai brincando com Renato Sanches e vão se dirigindo. E agora Cristiano Ronaldo, que parecia estar a parar para falar aos jornalistas, mas que seguiu o caminho. Todos os jogadores já saíram aqui desta zona, vão chegar dentro de instantes aí ao Pátio dos Bichos, onde está Reinaldo, e onde voltarão para este autocarro para regressar à Alameda do Afonso Henriques, onde vão continuar a festa. Justamente os jogadores e demais equipa técnica passa agora junto de nós em direção aos autocarros, nesta que foi uma curta mas significativa paragem neste tour de homenagem por parte dos portugueses à seleção que se sagrou campeã da Europa. Eu estava a tentar chegar à fala com um ou outro jogador, não é fácil, estamos limitados em termos de espaço, mas ainda assim vamos tentar chegar à fala com os jogadores que por aqui passam.
E assim se concluem estas cerimónias aqui no Palácio de Belém, numa altura em que eu vou tentar chegar à fala com o Fernando Santos. Sr. Fernando Santos, como é que se sente? Ele diz depois, então prestará mais esclarecimentos sobre este emotivo que se conclui aqui no Palácio de Belém, mas como eu dizia, não é mais que uma pequena mas significativa paragem neste tour de homenagem aos jogadores, numa altura em que as últimas imagens que retemos são estas, as de Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Ronaldo, esse joelho, como é que está? Como é que está o joelho? Deixa-me ir à casa de banho. Deixa-me ir à casa de banho, disse-me o capitão, que é naturalmente uma pessoa tão comum como as demais. Guardamos eventualmente a chegada de Cristiano Ronaldo. Ele disse que falaria depois. O capitão seguiu o exemplo de muitos elementos que aproveitaram esta paragem de descontração nestas imagens que encerram então aqui as celebrações no Palácio de Belém aos campeões europeus de futebol. E na SIC Generalista fazemos agora uma pequena pausa. A descrição destas imagens e desta recepção apoteótica que os portugueses prepararam à seleção prosseguem na SIC Notícias. Nós voltamos daqui a instantes, vamos fazer apenas um pequeno intervalo. Até já. É a festa da seleção portuguesa a ser recebida em apoteose pelas ruas de Lisboa e também no Palácio de Belém pelo Presidente da República e pelos dirigentes máximos de todos os partidos políticos com assento parlamentar, bem como o Presidente da Assembleia da República, todo o corpo político português aqui representado no Palácio de Belém, com os jardins à frente do Palácio de Belém completamente cheios a celebrarem a conquista do título europeu. Ora, em estúdio temos os comentadores SIC, David Borges e Joaquim Rita. Muito boa tarde, meus senhores. Boa tarde. David, começo por ti, olhando para estas imagens de comoção e de emoção generalizada por todas as ruas de Lisboa e agora o cortejo vai continuar mais para o centro de Lisboa, passou por uma zona periférica, agora sim no coração da cidade. Estas são imagens históricas, David. Naturalmente, é o primeiro título que Portugal alcança e em circunstâncias inesperadas, porque de facto ninguém esperava que Portugal conseguisse chegar ao título e sobretudo considerando as dificuldades que foi acumulando desde o início da competição, mas realizado o sonho, sobretudo o sonho de Fernando Santos, é preciso sublinhá-lo muitas vezes, foi o sonho de Fernando Santos, que sem pôr a equipa a jogar o melhor futebol, pôs pelo menos a equipa a jogar solidariamente, pôs a equipa a jogar muito unida em direção ao objetivo que era a conquista do título europeu e conseguiu. É o mérito principal que se deve atribuir a Fernando Santos. Mas desta cerimónia, do que eu ouvi até agora, e gostei de tudo, porque reflete bastante a forma como popularmente Portugal aderiu a este Campeonato da Europa e à sua seleção, faltou, creio eu, uma palavra de elogio a uma zona habitualmente pouco visível de uma seleção, tem a ver com a equipa médica, os especialistas de recuperação, os fisioterapeutas, porque acho que boa parte do sucesso desta seleção também passou pela forma como os jogadores foram recuperados, foram diagnosticados e foram preparados fisicamente, porque espantosamente, eu não estava nada à espera que Portugal com dois prolongamentos em cima das pernas fosse capaz de exibir alguma saúde física, nomeadamente no prolongamento, numa altura em que a França, que eu pensava que estaria muito mais forte fisicamente, não à altura em que a França desapareceu do jogo. E, portanto, penso que faltou essa palavra de elogio, é essa zona escondida de uma seleção e que tem muito mérito nesta conquista. Joaquim, tem estado também a ver estas imagens. Hoje já soube também que há 4 jogadores no 11 ideal da UEFA deste Euro 2016, 4 jogadores portugueses, Rui Patrício, Pepe, Rafael Guerreiro e Cristiano Ronaldo. São quase 40% de representação nacional. Na tua opinião, absolutamente justa? Absolutamente tão justa quanto me parece injusta a distinção, a chamada para este 11 ideal de Kimmich e Boateng da Alemanha. Parece-me um e outro cometeram erros gravosos em jogos decisivos, sobretudo contra a própria França. Poderia estar ali Cédric, aparecerem aí. eventualmente.
Não estou a dizer que Cédric agora, Kimmich, contemplam as equipas das meias finais, não é? Sim, mas tiveram que arranjar ali à força uma boa representação dos 4, não é? Faz-me lembrar quando... 4-3-2-2, salvo erro. É, 4-3 alemães, 2... Faz-me lembrar quando no Mundial 2006, creio, também tiveram que ir encontrar um prémio do melhor jovem para